O Alexandre de Moraes foi humilhado no Rio de Janeiro e muito provavelmente ele se arrependeu dessa visita. Tanto que toda a reunião foi feita a portas fechadas e foi mais de 8 horas de reuniões. E simplesmente não teve nenhuma declaração após essas reuniões, que é o que normalmente acontece. Antes ou depois das reuniões, tem declarações antes do que vai ser tratado na reunião e no final tem um resumo do que ficou acordado, do que foi analisado nessa reunião. Até agora a gente só tem alguns vazamentos de informação que eu vou mostrar para vocês, mas simplesmente o Alexandre de Moraes ordenou ao governo do Rio a não fazer nenhuma declaração após as reuniões e não citar o nome dele, no sentido de não falar nada que aconteceu entre quatro paredes. Isso mostra que talvez ele esteja começando a dar mais valor à opinião pública. Talvez ele comece a perceber que a sociedade brasileira está no ponto de ebulição e que se ele continuar apertando, a corda vai estourar para o lado dele. Uma das pesquisas, porque saiu muita pesquisa nos últimos dias de várias e várias perguntas sobre a questão da mega operação, sobre a violência no país. Uma das pesquisas que aconteceu no Rio de Janeiro perguntou quem que era o real culpado e segundo essa pesquisa, eu não me engano, foi 72 ou 76% dos cariocas acredita que a grande culpa da criminalidade no estado é do judiciário, que a polícia prende, que a polícia faz o papel dela, mas o judiciário sempre solta. Ou seja, a opinião pública já está encontrando a verdade, e a gente está falando de um percentual muito relevante. Você ter mais de 70% de concordância sobre a culpa de algo em uma democracia é uma coisa extremamente rara. Ou seja, todo aquele discurso que a gente está fazendo há anos e mais anos, falando o judiciário é fraco, todos os memes do judiciário, que o judiciário é fraco, que o judiciário está condenando o país, que o judiciário não é uma ferramenta para o país evoluir, simplesmente criou uma classe imperial no país. Simplesmente eles não podem ser demitidos, eles recebem salários acima do teto, eles têm benefícios de 3, 4 meses de férias, nem sei quantos meses de férias tem, mas tem muitos meses de férias, depois eles vendem esses meses de férias a mais para ter salários estratosféricos e também tem investigações em cima do judiciário por causa de venda de sentença, além de ser o judiciário mais caro do mundo. Ou seja, você está pagando muito caro por alguma coisa e está levando uma qualidade péssima. Ou seja, isso está começando a fermentar na população e a visita do Moraes no Rio de Janeiro de forma constitucional é completamente loucura, porque não faz sentido. Qual que é o papel do juiz? Julgar. O que ele veio julgar em loco? Por que ele veio julgar o Rio fazendo apresentação e participando de reunião? Não é assim que deveria ser, pelo menos na teoria. E aí vem uma segunda hipótese. Esse pode ser um projeto político do Alexandre de Moraes. Mas esse é um assunto que a gente vai explorar mais pra frente. Mas o primeiro ponto que eu gostaria que você prestasse atenção é essa situação bizarra que o Moraes está criando, e isso afeta diretamente o STF, o Gilmar Mendes e possivelmente o Gilmar Palusa está em maus lençóis. Já tem uma novidade, o Gilmar Palusa não vai acontecer em Lisboa, em Portugal, vai acontecer na Argentina. E daí a gente tem um desdobramento que poderá, talvez, acontecer cenas bem impactantes nesse Gilmar Palusa. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho que a gente vai começar com o pé direito esse vídeo para você entender tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro, qual que é a opinião pública sobre isso e qual é o impacto para o futuro do país. E para ser mais exato e específico, para 2026, que vai ser o grande ano de definição se o país vai deslanchar ou vai realmente se enterrar. Dito isso, lembra de curtir e se inscrever no canal e vamos começar com o pé direito como sempre. Lembrando que agora os vídeos estão saindo nos seus respectivos horários, 9 horas, meio-dia e 17 horas. Esse vídeo é o vídeo das 9, então vamos começar
com o pé direito, meus queridos. Mas antes eu também tenho que te convidar para participar do grupo do WhatsApp, para você ser avisado. Você pode entrar no grupo do WhatsApp lendo o QR Code ou clicando no link da bio, no link aqui na bio ou no primeiro comentário. E também quero lembrar para você, olha só, o Dolinha caiu, vou atualizar para vocês, ó, 5,36. Então eu reforço o meu convite. Compre dólar agora, faça seu pé de meia e não só compre dólar, mas pegue os dólares que você comprou e invista eles. E é exatamente isso que eu ensino no e-book. Eu ensino desde você converter, ou seja, do real para o dólar nas melhores taxas possíveis e de forma segura, e depois você pegar esse dólar que você converteu, que você comprou, e investir ele para render em dólar. E o preço é apenas R$ 49,90, mas por tempo limitado. Você vai ganhar acesso ao e-book, ele é disponibilizado nessa plataforma aqui. E aí eu vou adicionar também um módulo que vai ser de vídeos, para você aprender diretamente como abrir conta se você tiver alguma dificuldade, como comprar literalmente, e também vou falar um pouco dos investimentos que a gente sugere você conhecer e possivelmente investir se fizer sentido para o seu perfil, e tudo isso vai estar descrito neste e-book. E a gente tem investimentos desde investimentos muito sólidos, você investir na renda fixa americana, até investimentos nas empresas e investimentos ETFs, tudo isso você vai entender nesse e-book. Então clica no link da descrição ou o primeiro link aqui dos comentários e adquira o e-book, e você também estimula o meu trabalho fazendo essa aquisição, além de adquirir muito conhecimento. Agora vamos começar com o pé direito, com as falas do William Vac sobre o que está acontecendo neste exato momento no Rio de Janeiro e essa visita inesperada do Xandão. Presta atenção. Isso do Supremo Alexandre de Moraes farejou algo errado na mega operação no Rio contra o Comando Vermelho. Talvez um descumprimento da cartilha pela qual o STF diz como deve ser feito por forças policiais o combate à bandidagem. E foi em loco averiguar, embora tudo pudesse ter sido talvez resolvido por ofícios. A ida de Moraes ao Rio serviu... Você percebe o foco que ele falou in loco? Porque esse não é o papel do juiz, você compreende? Não faz sentido. Você já viu um juiz sair lá do judiciário? Ah não, eu vou investigar esse corpo. Bota o corpo aqui pra ver se realmente teve 17 perfurações. Bota aqui que eu vou contar. Não existe isso, entendeu? Não existe isso. Sobretudo para colocar o Supremo, propositalmente ou não, sob aquela luz que seus integrantes dizem não querer e nem gostar, é a luz dos holofotes da política. Só quem quer isso é Moraes. Não foi a única entre as posturas de integrantes do STF que levaram nas últimas horas à Suprema Corte as manchetes sobre a maneira como enfrenta o crime em geral. O ministro Dias Toffoli mudou o próprio voto e decidiu pela anulação de todas as provas e processos contra um dos personagens mais notórios da Lava Jato, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, condenado a 39 anos de cadeia por corrupção em fraudes que levaram a um prejuízo de R$500 bilhão para a estatal. Corrupto que agora virou vítima, segundo esse voto, de, entre aspas, abusos processuais. É sim equivocada a percepção muito disseminada pela qual manutenção de garantias constitucionais, esse é o papel do Supremo, que essa manutenção de garantias equivaleria a proteger bandidos, sejam eles traficantes armados até os dentes, sejam os bandidos corruptos confessos. Mas é também um importantíssimo fato da vida política brasileira a crescente percepção por parte da população de que um dos mais graves problemas do país chama-se impunidade. É possível que integrantes do Supremo, no afã voluntarioso para fiscalizar governadores e no afã voluntarioso de proclamar que a Lava Jato não existiu, ignorem como eles mesmos acabam sendo vistos como parte do problema. O ministro do Supremo... Já tem mais de 70% da população carioca vendo o judiciário como parte do problema. Isso vai reforçar uma coisa que vai ser gigante 26, que é a narrativa que o Bolsonaro, quando ele podia falar, ele falava. A narrativa para o Senado de 26, para a Câmara de 26, vai ser derrubar Supremo. E com essas pesquisas só reforça. A população entendeu. O grande problema do país é o judiciário. A população entendeu, e eu não estou colocando isso como que
seja totalmente verdade, não. O Brasil tem vários problemas, mas a população vai colocar o problema da violência toda no colo do judiciário. Entenda o que eles estão fazendo. Basicamente, teve uma mega operação e agora vem o judiciário atrapalhar. Isso só vai reforçar a crença da população e isso vai gerar uma campanha para impeachment de ministro do Supremo que vai ser gigante. Obviamente que eles vão reagir, mas aí a gente tem que contar com a proteção do Trump para eles não conseguirem ter grandes censuras. E aí vem cenas como essa aqui, que só reforça o que a gente fala. Olha essa cena lamentável, tá? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu não vou continuar, não vou mostrar o vídeo inteiro porque acho que dá pra mostrar que a gente vai ocultar. Mas olha isso aqui. O indivíduo vai assaltar o idoso, ele dá simplesmente uma voadora no idoso. É isso que acontece. Olha isso, olha isso. É bizarro, meus queridos. E aí você vem e fala assim, ah, é vítima da sociedade. Ninguém mais suporta esse discurso. Ninguém mais suporta. E sabe aquela moça, a Bárbara, que tomou um disparo na cabeça enquanto estava indo almoçar com a mãe dela? A mãe dela fez um pronunciamento. É de rasgar o coração. A gente simplesmente tá com a sociedade rodando tranquilamente enquanto isso aconteceu. Mas Fernando, o que você queria que fizesse? Que a sociedade parasse e fosse punir quem que soltou o indivíduo que fez esse disparo. Quem que tá impedindo da polícia fazer o trabalho dela e simplesmente fazer o reapropriamento dessa terra que não é mais brasileira. Se você não pode, se você é brasileiro, você não pode entrar numa terra pública, ela não é mais pública, ela é de um indivíduo. Se ela não é privada e ela não é pública, ela é do quê? Narco-terror, simples. Presta atenção nessas falas aqui, ó. Se instalou aqui de um jeito que ninguém mais tem condições, ninguém mais tem paz de viver, de achar que vai o filho sair. O melhor barulho que se ouve quando um filho abre a porta de casa e diz, mãe, eu cheguei. E a mãe se alivia, dorme em paz, porque do contrário não tem sossego. Não tem paz, não tem nada. E aí, cadê os direitos humanos sobre a Bárbara nesse momento que perdeu a vida na flor da sua idade, 28 anos? É uma tristeza imensa, gente, uma tristeza imensa isso aí que aconteceu. Porque não é porque todos os dias está acontecendo mortes no Rio de Janeiro e fica por isso mesmo. Aí quando o governo toma uma tenência, aí vem os direitos humanos reclamar e outras emissoras dizendo que foi uma chacina que fizeram. Não tem isso, não tem. O povo tem razão. Se instalou. Ou seja, meus queridos, esse tipo de discurso só aumenta a temperatura e vai estimular a ebulição. Aí vem essas emissoras que ela citou, presta atenção nessas emissoras que ela vai falar. O importante é que essa operação do Rio precisa ser averiguada, não é, Fabiola? E na semana passada, o Cláudio Castro, o governador, ele lançou... Não vou deixar ela falar, que ele vai falar bobeira a partir de agora, mas você entendeu? Precisa ser averiguada. Por que precisa ser averiguada? Todo mundo que faleceu, não teve ninguém que conseguiu comprovar que algum daqueles corpos não estavam envolvidos no conflito. Não teve, porque se tivesse um indivíduo, se tivesse um cachorro inocente, com certeza isso estaria emoldurando a Rede Globo, fazendo outdoor desse indivíduo, estaria tendo passeata da esquerda, mas não está conseguindo, não conseguiram encontrar esse indivíduo, porque a operação foi realmente muito precisa. Parabéns de verdade, Cláudio Castro, fazer uma operação desse tamanho, com mais de 100 indivíduos arrastados para cima e não errar nenhum. É, amigo, foi um grande feito, parabéns de verdade. Agora, entenda o seguinte, o papel do Trump nas eleições de 26 vai ser fundamental. A gente está vendo toda ebulição, tudo preparando para vir uma tsunami. Vai vir uma tsunami. Como que quer dizer uma tsunami? Quer dizer que vai renovar muito a Câmara e vai renovar bem o Senado e vai renovar bem o governo, os governadores dos estados. O que a gente vai ver é uma virada para a direita histórica, mas isso só vai ser possível se o Trump garantir a não censuração, ou seja, não deixar o STF censurar. Só vai acontecer se acontecer isso. E agora, preste atenção nessas falas do Trumpinho aqui sobre o Maduro. Venezuela in particular. Are Maduro's days as president numbered? I would say, yeah. I think so, yeah. Ela perguntou, os dias do Maduro estão contados? Aí ele pegou e falou assim, eu diria que sim.
and this issue of potential land strikes in Venezuela. Is that true? I don't tell you that. A partir de agora vai ter uma discussão no qual ela pergunta, vai ter ataques à Venezuela? Ele vai falar assim, pode ter, como pode não ter, mas eu não vou falar disso com uma repórter. Eu sei que você é muito incrível, muito maravilhosa, mas eu não tenho por que falar isso com uma repórter. E aí ela faz outra pergunta e ele meio que reforça que ele vai fazer alguma coisa. Essa é a conclusão. Por que eu tô mostrando isso? Porque ele vai para as vias de fato e tem duas filosofias dentro da Casa Branca, dentro dos Estados Unidos, do partido Trump. Uma filosofia é, a gente tem que ligar o botão do pro mundo e focar interno, focar só nos Estados Unidos. E a outra filosofia é que os Estados Unidos têm que projetar poder, o máximo de poder possível, ou seja, aumentar suas áreas de influência. E no início, quando o governo ganhou, a gente estava meio que entre os dois, assim, ele fazia uma coisa para dentro, fazia outra coisa para fora, e estava bem confuso. Neste exato momento, o grande vencedor, principalmente utilizando como argumento a questão do Irã e a questão da Venezuela, o grande vencedor é a questão de projeção de poder externo. E isso significa, e tem um nome que é o Marco Rubio. O Marco Rubio é o grande indivíduo que carrega a filosofia da projeção de poder. Considerando isso, se ele quer comprar a ideia de projeção de poder, ele vai querer projetar poder dentro do Brasil. E essa é a nossa grande esperança para a gente ter a manutenção da nossa democracia acontecendo em sua plenitude em 26. Dando sequência agora, presta atenção nisso aqui, ó. Saiba quem estará no Gilmar Palooza, que a versão Buenos Aires nessa semana. Não sei se o governo da Argentina está ciente de que o Alexandre de Moraes, designado pela OFAC, responsável por investigar aqueles que se opõem ao crime organizado, planeja visitar o país. Então talvez o Alexandre de Moraes possa ser bloqueado de entrar em Buenos Aires. E aí vem o Gilmar Mendes falando só besteira. Saiba quem estará, aí um dos nomes é o Gilmar é o Alexandre de Moraes, e agora vem o Gilmar Mendes. Gilmar quer judiciário com controle sobre investigações policiais. Meus queridos, eles estão querendo dobrar a mão no poder, vocês estão percebendo a ideia dos caras, mas vamos dar sequência. Gilmar diz que a STF não proibiu operações policiais e cobra governo do Rio. A grande verdade é que eles não proibiram realmente, mas vamos supor que eu pegue pra você e fale pra você assim, ó, João, você só vai tomar banho se você tiver 5 sabonetes novos no seu banheiro, você tem que ter um shampoo de tal marca, você tem que ter 4 lâmpadas reserva, você tem que colocar um policial na sua porta e tem que ter um juiz sentado no teu vaso enquanto você toma banho. Se você não tiver todos esses critérios, você não pode tomar banho. E até você arranjar um policial pro teu banheiro, um juiz para ele sempre estar no seu vaso para quando você for tomar banho, você entende que você vai tomar muito pouco banho. Você concorda comigo? Porque você criou vários critérios. E aí você pensa, com certeza quem determinou isso foi um especialista em banho. Não, não foi. Foi o judiciário, que não tem nada a ver com invasão de favela. Essa é a grande realidade. É uma realidade completamente diferente. E vou falar mais. Se fosse um chefe vamos supor que seja o chefe da segurança de Goiás, que fosse o secretário da segurança de Goiás, se fosse um delegado de Goiás, um coronel de Goiás, para dar palpite no Rio de Janeiro, ia fazer besteira, ia falar besteira, porque são coisas muito particulares. Entende? Então é narrativa, é joguinho, eles estão querendo tirar o corpo fora, mas não vão conseguir reverter a opinião pública, porque eles nunca se preocuparam em cultivar a opinião pública. Agora eles vão precisar e não vão ter. Agora presta atenção nesse tipo de coisa que está viralizando, ó. Onde está o direito das vítimas dos bandidos? Essa é uma pergunta boa, não é mesmo? E é esse tipo de comunicação que está rolando muito na rede social, que está gerando revolta. Esse post está com mais de 11 mil curtidas. Ou seja, cada vez esse tipo de discurso está tomando posse. E aí vem a zona radical. Entenda o seguinte, o Lula, ele não radicalizou, ele não defendeu o bandido. Vocês concordam comigo? Ele não defendeu. Ele não atacou também, mas não defendeu. Isso já é um avanço, já é uma estratégia que ele percebeu que aquela zona ali não pode tocar. Gostaria que ele tivesse reclamado. Por quê? Se ele tivesse reclamado, ele ia realmente pro buraco da aprovação. Mas o coleguinha dele promete que vai reclamar. Boulos acusa governadores de direita de atiçarem intervenção armada. E Bolinhos, vou falar pra você, tá? Em 26, quem der mais arrasta pra cima ganha o jogo. Ou seja, o que a gente tá vendo é só o início. E agora vem um vazamento da Globo. Presta atenção nesse vídeo. Detalhes do que se trata, por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Presta atenção.
Olha, Colombo, vai vazar um vai áudio. Buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Algum problema de falar disso, Vivi? Falar que a população é a favor da operação tem problema? É esse áudio que vaza, vocês escutaram? Difícil ali. E aí fica mudo ele, porque basicamente não cortou o microfone do cara, o cara pegou e reafirmou que a população era a favor, e ele pergunta se ele pode falar isso mesmo. Ou seja, o jornalista deveria poder falar qualquer coisa que é verdade, mas no caso da Globo não, eles têm uma pauta. Mais uma prova disso. Ah, não sei se a Globo é manipulado. Meus amigos, só piora, a situação só piora. E agora eles estão caçando o Nicolas. PT processa Nicolas, Bia, Flávio por alcunha Partido dos Traficantes, que basicamente eles fizeram essa postagem, PT, Partido dos Traficantes, e aí basicamente eles estão sendo processados por isso, mas olha o alcance que teve essa hashtag. Meus queridos, brinca com a direita vai pra cima, meus queridos. A direita tá brigando, que é até o que eu vou falar no outro vídeo, mas realmente ainda tem um alcance nas redes sociais gigantesco, e por isso que eu reforço, a direita só vai ser bem sucedida se o Trump garantir a segurança e a liberdade de expressão em 26, tá bom? Só dessa forma, se não garantir, aí a vaca foi pro brejo. Janeiro, por exemplo, presidente, só esse ano nós apreendemos 550 fuzis no território do Rio de Janeiro. No meu mandato são 2.000 fuzis, 5.000 armas e esse ano 55 toneladas de drogas. Mais o da PF, só que a polícia do Rio de Janeiro apreendeu. Olha o carinha do Dino, o carinha que consegue entrar em zonas completamente obstruídas pelo crime organizado sem nenhum tipo de segurança. Tem gente que tem poder, não é mesmo? Tem gente que tem essa companhia gostosa que todos querem ter perto, não é mesmo? Mais que a PF e a PRF no território do Rio de Janeiro. Então, viu o que ele falou? Mais que a PF, PRF, ou seja, mais que a Polícia Federal. Ele foi muito mais eficiente que a Polícia Federal. Deu um tapinha de graça, parabéns pra ele. Temos um problema, presidente, de entrada de armas e drogas. E aí ele vai falar que tem que falar com todos os países e tudo mais, ou seja, ele coloca no colo do governo. E o que o governo faz? Nada. E agora temos a chegada lendária do Moraes. Chegamos à cereja do bolo desse vídeo, ó. O Moraes chegando de helicóptero. Quem que paga esse preço? Quem que paga esse voo? Obviamente que é você e eu. E aí vem ele, ó, descendo escadinha. Só que qual que é a parte interessante disso aqui? A parte interessante é que ele vai, ele anda, mas ele não faz nenhuma declaração. E ele sentou com o Claudinho e falou: Claudinho, quero shut up, tá? Não quero que você faça declaração nenhuma sobre minha visita. Por quê? Porque a visita dele é inconstitucional, meus amigos. É inconstitucional, presta atenção nisso aqui, ó. Vamos lá, eu quero saber de vocês sobre esse encontro. Houve ali uma, digamos, provocação da Procuradoria-Geral da República junto ao ministro Alexandre de Moraes para entender se houve algum tipo de descumprimento do governador Cláudio Castro naquela operação nos complexos da Penha e do Alemão. Você entende que é papel do Supremo agora ficar de olho nesse caso, na operação promovida por um governador de estado, Alangani? Não é papel do Supremo, Evandro, a não ser que o Supremo tenha sido também escolhido como um órgão de segurança pública. Não é, na verdade é uma corte constitucional. Ou seja, ele está excedendo as suas atribuições mais uma vez. Presta atenção nas falas do André Marcílio agora. Essas audiências que o ministro Moraes está fazendo hoje no Rio de Janeiro são totalmente ilegais e inconstitucionais. O ministro Moraes, ele não é policial, ele não é delegado, ele não tem que investigar nada, ele não tem que fazer a função do Ministério Público, ele no máximo tem a função de julgar. E ainda nesse caso, nem essa, porque a DPF das favelas nem deveria estar com ele. Agora, é óbvio que estando com ele, ele poderia requisitar informações para essas autoridades públicas para avaliar, examinar e julgar a causa abstrata que está na DPF, mas jamais interrogar essas autoridades públicas como se fosse um policial, como se o STF fosse uma delegacia ou como se ele, ministro Moraes, fosse o Ministério Público. Essa tarefa é dessas instituições. Ou seja, mais uma vez ele tá jogando a linha pra casa do cacete, ele tá quebrando, rasgando a Constituição. E o Claudinho fez o papel dele, presta atenção. Hoje, o governador Cláudio Castro entregou a Alexandre de Moraes justificativas para a operação. O documento de 26 páginas detalha o histórico da formação do Comando Vermelho e afirma que o princípio da proporcionalidade foi rigorosamente observado em todas as fases da ação. O trabalho de perícia nos corpos já terminou. Dos 117 suspeitos mortos, somente 2 ainda não foram identificados. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o Estado preserve todos os elementos da perícia
Isso torna possível a checagem e o controle pelo Ministério Público do que foi examinado e a produção de contraprovas pela Defensoria Pública, caso seja necessária. As reuniões entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e autoridades aqui do estado duraram mais de 8 horas. A pedido de Alexandre de Moraes, ninguém deu entrevista. Ontem o Fantástico mostrou... Por que o Alexandre de Moraes está com medinho da opinião pública? Imagens exclusivas. Drones da polícia e câmeras corporais captaram as cenas de... Simplesmente, meus queridos, a opinião pública está contra o judiciário, eles perceberam isso, eles querem conter. E aí eles estão fazendo essa palhaçada aqui, porque eles acham que vão conseguir achar alguma coisa para bater na mídia. Bater na mídia, quero dizer, criar uma narrativa diferente para convencer a população que eles são mocinhos. Defensoria Pública do Rio é impedida de acompanhar perícia em corpos da operação. Diz que há risco de laudos não serem imparciais e pede ao STF para elaborar laudos paralelos. Por quê? Por que será que eles querem laudos paralelos? É uma grande vergonha, meus queridos. Mas agora vem um ponto mais interessante, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Enquanto o nosso querido Xandão vem batendo, Claudinho corta por fora e vai dar uma rasteira no jogo, ó. Claudinho é o camisa 10 da jogada, presta atenção. Esse debate está rolando abaixo do radar desde o início do ano. E agora, com essa polêmica, eu consegui apurar as iniciativas que vieram sendo tomadas desde então. E o que a gente mostrou no Globo hoje? O governador Cláudio Castro vem, desde o começo do ano, fazendo uma campanha junto aos Estados Unidos, que, por sua vez, tem tomado iniciativas também para tentar fazer com que o Comando Vermelho, aqui no Rio, e o PCC, mais focado em São Paulo, sejam considerados organizações narcoterroristas. E como você falou, isso mistura tudo. Por quê? Porque quando você... Aqui é a sua matéria Exato, do Globo. Ele foi, o governo do Rio foi à Embaixada Americana em Brasília no início do ano entregar um documento confidencial ao que eu tive acesso, apresentando uma lista do que seriam os benefícios para que o Comando Vermelho seja considerado uma organização narcoterrorista. E depois disso, o Cláudio Castro esteve em maio na Divisão Antidrogas Americana em Nova York para apresentar uma proposta de colaboração nesses mesmos termos para esse sujeito aí, que é o agente especial que comanda a Divisão Antidrogas Americanas, a DEA, lá em Nova York. E nesse mesmo período veio um enviado do governo americano para cá com esse mesmo pleito. Ele tentou se reunir com a Polícia Federal para apresentar essa proposta de que o Brasil concordasse, o Brasil precisa concordar com isso. Quanto país? Quanto país, que realmente Comando Vermelho e PCC sejam considerados organizações terroristas. O que é que muda nisso? Você tem todo um arcabouço legal nos Estados Unidos e internacional que autorizaria, por exemplo, os Estados Unidos a fazerem ações aqui como eles fazem na Venezuela. No início do governo Trump, eles decretaram que... Ou seja, o Claudinho tá cortando pelas beiradas para azeitar a entrada do Trump. Enquanto isso, na Câmara já tá também articulando para caracterizar no nome correto para dar a entrada. Agora presta atenção nisso aqui, ó, que vai ficando legal, vai ficando legal. Dia cheio de reuniões, todas elas a portas fechadas aqui no Rio de Janeiro. 5 reuniões no total com o ministro Alexandre de Moraes. Agora há pouco, na Defensoria Pública, no centro do Rio. Foi mais de 8 horas de reuniões e simplesmente nada declarado, portas fechadas, e o Xandão falou, não pode falar. Enquanto isso, a gente vai ter, possivelmente, espero que sim, uma grande derrota do governo. O governo e a oposição disputam o comando da CPI do crime organizado. Amigos, vem aqui, vamos lá, a gente já tem CPI do INSS, bomba, e agora vem essa CPI do crime organizado. Tudo indica que o governo Lula vai perder, a oposição vai ganhar. E quem que vai entrar nessa? Flávio Bolsonaro vai entrar nessa. Ou seja, mais um grande ativo para as eleições de 26. E agora a cereja do bolo, para caso você não tenha acreditado na humilhação do Moraes, Daniela Lima, operação policial no Rio de Janeiro, coloca Supremo em posição incômoda. Por quê? Porque basicamente a população está contra ele. A população está contra o Supremo e a população
quer ver gente sendo arrastada pra cima. O que Claudinho falou? Vai ter mais operação. E o que Claudinho tem que fazer? Tem que aproveitar que ele tá no auge e mandar mais uma operação aí, arranja uma favela dessa e toca o terror. E acabou. Tocar o terror, que eu quero dizer, é tirar os indivíduos violentos, tá? E, simplesmente, ele ganha mais apoio popular. Se o STF vir pra cima, ele tem o apoio do capital político que ele criou. Obviamente que o STF não tá deixando isso barato e tá querendo fazer uma maldade com o Bolsonaro. E essa maldade eu vou falar no próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte o vídeo. Não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp você vai ser sempre avisado dos próximos vídeos. E também vai receber comentários exclusivos. Ontem mesmo eu já mandei alguns comentários exclusivos sobre, por exemplo, o mercado de carro do Brasil. Dito isso, se você quiser aprender a investir em dólar, o e-book também está disponível aqui no link na descrição e no primeiro link dos comentários. E lembre, o dólar caiu, aproveite. É o momento de você criar o seu pé de meia e não depender desse manicômio, desse hospício que é o Brasil com o governo Lula. Um abraço e até o próximo vídeo, meio-dia.